Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Filho, estou passando por aqui para, como cidadão e como cristão, pontuar algumas coisas. O papel da igreja durante a pandemia. A igreja de Jesus, ela foi edificada por Cristo na terra para ser uma voz, para ser um suporte, para ser a representação de Deus nesta terra. Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, não é a primeira e nem a última pandemia. Vários irmãos anteriores a nós passaram por pandemias parecidas com essas e até pior. A peste negra dizimou a terça parte da Europa. A gripe espanhola dizimou mais de 50 milhões de pessoas. Ou seja, e em todas estas épocas, a igreja de Jesus estava na terra atuando para fazer a diferença. Nós estamos vivendo uma pandemia de um vírus que ainda está sendo estudado. E qual o papel da igreja? Primeiro, a igreja não pode, neste momento de crise, se esconder. Eu vejo muitas pessoas colocando opiniões sobre o projeto da igreja e muitos deles não conhecem a igreja. Para que a igreja existe? A igreja existe para dar suporte. E aí eu não estou falando de indivíduo, eu estou falando da coletividade. Eu estou falando dessa liderança. Nós precisamos entender que este momento é um momento que todos nós precisamos estar atentos e ativos. Então, na gripe espanhola, no momento de crise, o que foi que aconteceu? Foi solicitado a muitas igrejas um fechamento ali de atividades por uma semana, e isso tudo foi, ao longo do tempo, sendo organizado, mas a igreja esteve atuante. A igreja pode atuar na pandemia orando. A igreja pode atuar nesta pandemia trazendo uma palavra de esperança. A igreja pode atuar nesta pandemia suprindo questões sociais e ajudando. A igreja pode cooperar e ajudar neste momento de pandemia, sendo uma voz, não só para aplaudir, mas para também pontuar, para também cooperar, para uma mudança e para que as pessoas consigam passar este momento de forma equilibrada. Quando eu vejo num momento como este, alguns líderes preferindo se esconder, algumas igrejas preferindo simplesmente fechar as suas portas, eu me pergunto, será que Jesus, no nosso lugar, faria o que algumas igrejas estão fazendo? Ora, nós precisamos acatar as decisões, nós precisamos observar e pontuá-las, mas essa questão de fechar tudo não é consenso na ciência e nem entre as autoridades. É só a gente perceber que existem vários países que adotaram medidas diferentes. O que nós não podemos, e aí eu, enquanto líderes, é achar que esse é um momento qualquer e vamos ficar todo mundo em casa orando. A pergunta é, quem vai cuidar da alma dessas pessoas? Quem vai cuidar do espírito dessas pessoas? A igreja, no momento da crise, precisa mostrar o seu valor. Os líderes evangélicos, católicos, enfim, os líderes espirituais precisam mostrar que eles são atuantes independente da circunstância, respeitando as regras, respeitando as situações que precisam ser trabalhadas, sim, como distanciamento, como álcool gel, né? Observando alguns critérios, beleza, mas a igreja não pode se esconder. Esse é o tempo da igreja agir. É na crise que a gente conhece quem ama, quem não ama. E esse discurso de que quem ama fica em casa é um discurso em uma boa parte irresponsável. Porque enquanto muitos estão em casa sem ter uma palavra, a igreja está fazendo o quê? A igreja está onde? Eu louvo a Deus que Deus tem levantado pessoas que mesmo cumprindo as exigências, não cruzaram os braços e não se pararam. A igreja não é qualquer instituição. A igreja é a representação de Deus na terra e ela é importante durante esse período, tanto quanto um médico, um hospital, porque lá
é o hospital para cuidar do corpo. A igreja, a instituição, é um local para cuidar da alma. Que Deus desperte cada um e que a igreja possa se levantar para cumprir o seu papel de igreja, cooperando, pontuando, pregando e fazendo a diferença. Que Deus oriente o nosso país e que Deus tenha misericórdia da nossa nação.